Nós vamos fazer a leitura nesse texto, que vai ser o texto que nós vamos abordar nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu para fazer a minha própria vontade, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus, nós estamos aqui nessa manhã rogando a Ti que fale conosco por intermédio dessa palavra. Quero lembrar nesse momento de todas as pessoas que não puderam estar conosco, estão enfermas, adoentadas. Pedimos que o Senhor chegue com o Teu socorro para que sejam curadas. Ó Deus, protege de maneira especial nossos idosos e nossas crianças. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. João capítulo 6, 37 ao 40, é um texto muito complicado. Não é complicado nem de explicar e não é complicado de entender, é complicado de aceitar. Esse é o problema. O texto é muito simples a leitura, as palavras inclusive são muito fortes: ninguém, todo, não vai acontecer isso, vai acontecer isso, né? Um texto cujas palavras são muito fortes. Acredita em mim, a nossa tradução daquilo que vem do grego é uma tradução muito bem feita, não existem grandes problemas exegéticos nessa passagem, ela não é complicada de ser entendida, ela é complicada para ser aceita. A passagem muito forte, na verdade, todo o discurso de João capítulo 6 é um discurso muito forte, é um discurso muito complexo, é um discurso tão difícil que vocês vão ver que ao final desse discurso, a própria multidão diz: dura esse discurso, quem poderá suportar? Então, se os irmãos têm dificuldade de entender e aceitar alguma dessas verdades, mesmo sendo os irmãos crentes, que dirá a multidão? O que nós encontramos, e aqui eu preciso contextualizar, até porque esse texto de João 6, 37 ao 40 é um texto que está dentro de uma passagem que nós já estamos trabalhando há algumas semanas. O que nós vemos é, como nós já temos falado, é que a multidão ela tem acompanhado de perto o ministério de Jesus e tem seguido ele para onde ele vai. Então, Jesus ele vai para Galiléia, a multidão vai para Galiléia, ele vai para o outro lado do mar da Galiléia, a multidão vai atrás, Jesus ele volta para Cafarnaum, a multidão ela vai atrás, essa multidão se movimenta procurando, buscando a Jesus aonde quer que ele esteja. Inclusive, Jesus ele já fez essa acusação: vocês me procuram não porque viram sinais, mas sim porque comeram pães e ficaram satisfeitos, né? Por isso eles são lá em João capítulo 6, versículo 36, acusados de incredulidade. Vocês veem, mas não aceitam. Eles veem milagres, né? Eles seguem a Jesus, eles veem os milagres, eles ouvem os ensinos, mas eles permanecem num profundo sono espiritual. Aí eu quero lhe perguntar o seguinte: o problema dessas pessoas não aceitarem a Jesus é de quem? O problema é que Jesus não está explicando direito? É que ele não está sendo claro? É que Jesus não tem unção? O que falta? Que aquela multidão ela não consegue chegar à fé? Qual é a grande questão aqui? Será que é porque Jesus não fez seminário direito? Não, mas espera aí, talvez Jesus não tenha feito tantos milagres o suficiente. Não, talvez ele não tenha preparado aquele culto com aquele teclado, aquele piano worship de fundo, que as pessoas não foram sensibilizadas. Então, onde é que está o problema que as pessoas não chegam na fé? E isso não é só um problema daquela multidão, é um problema profundamente moderno. Porque tem pessoas que entram na igreja, que frequentam cultos,
que talvez passem boa parte da vida frequentando a igreja, dirá filhos, adolescentes, jovens que se tornam adultos, que foram criados dentro da igreja, mas nunca conheceram o evangelho. Aonde é que está o problema em que as pessoas são expostas continuamente a todo tipo de conteúdo bíblico e jamais se convertem de verdade? Essa é a grande questão. Esse é o grande problema e é sobre isso que Jesus ele vai falar no Evangelho de João, capítulo 6, 37 ao 40, respondendo por que aquela multidão, mesmo provando do mais fino manjar espiritual, as palavras mais perfeitas, vendo os grandes e poderosos sinais, porque aquela multidão, ela simplesmente não consegue chegar à conclusão que para nós é aparentemente simples, que Jesus é Deus e fora dele não há salvação. Por que a multidão não consegue isso? Porque a multidão que ouviu diretamente das palavras de Jesus o Evangelho, que viu os milagres, coisas que eu não recebi. Eu ouvi o Evangelho de um irmão em Cristo, que hoje é irmão, na época era um colega de escola, né? Eu não vi milagre nenhum, mas eu cheguei à fé, porque aquela multidão que ouviu da boca de Jesus, aí você não pode culpar o mensageiro, né? Que viu os milagres, também não pode culpar o mensageiro, porque ele fez tudo que era para ter feito. Ele seguiu o roteiro, as 4 leis espirituais, ou sabe lá que método de evangelismo a gente utilize. Então, onde é que está o problema de que aquela multidão, e ainda nos dias de hoje, as pessoas continuam resistentes ao evangelho? A gente prega, a gente fala, as pessoas vivem conosco, moram dentro da nossa casa, frequentam as nossas escolas, ouvem as nossas palavras, o nosso bom testemunho. Eu não estou falando de crente sem vergonha, de crente chulé, crente choupim, não. Estou falando de gente que de fato vive o evangelho, se esforça, é honesto no trabalho, é honesto na escola, é respeitador, é crente de verdade, tem as suas dificuldades, seus problemas, mas procura levar uma vida digna do evangelho, e mesmo essas pessoas tendo contato direto com esses crentes exemplares, bons crentes, elas jamais chegam ao conhecimento e entendimento do evangelho. E onde é que está o problema? E é sobre isso que Jesus ele vai falar nesses 4 versículos do capítulo 6, aí nos versículos 37 ao 40. Presta atenção. Tá certo? Existem coisas que esse texto fala e coisas que esse texto não fala. Eu vou falar do que o texto fala. Versículo 37 e 38, como alcançar a vida eterna? Como alguém chega ao entendimento, ao conhecimento do Evangelho, a ponto de que ele receba a Cristo como Salvador? Não sou eu que está dizendo, por favor, se tiver que fazer reclamação, faça com quem escreveu isso ou com quem falou, com Jesus ou com João. Tá certo? Não reclame comigo. O que Jesus diz? Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Aqui nós temos só nesse texto 3 coisas importantíssimas para nós entendermos a situação do incrédulo e a maneira como eles são conduzidos à salvação. Primeiro ele diz, todo aquele que o Pai me dá. Esse todo, que inclusive no grego ele está no neutro, ele indica a totalidade daqueles que são dados pelo Pai a Jesus. Todo aquele que o Pai me dá. Então, todo aí não são todas as pessoas. Não são todos os seres humanos. Não são todos os pecadores. São todos aqueles que o Pai me dá. Então, esse todo aí, ele está muito bem definido dentro dessa passagem. O que nos coloca numa situação muito desconfortável, porque dentro da proposta, da oferta da salvação, existe um fator altamente restritivo, quer você seja arminiano ou calvinista. A salvação, ela sempre parte de um princípio altamente restritivo. Porque só vai a Cristo quem for dado pelo Pai a Ele. É o que o texto está dizendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, primeira asseveração, muito complicada, sei lá, talvez teologicamente eu possa discordar de Jesus, né? É que todo o que o Pai me dá, ou seja, dá para Jesus, que o Pai dá para Jesus, irá a Ele. Então, só vai a Cristo quem for dado pelo Pai a Ele. Eu não estou aqui interpretando, eu só estou lendo o que está escrito.
É o que Jesus está dizendo. Se tem alguém que o Pai não deu para Jesus, não vai até ele. Ou seja, nós estamos numa realidade, dentro das palavras de Jesus, que existe quem é dado e que existe quem não é dado. Quem não é dado não vai, quem é dado vai. Inclusive, tem exegetas que vão falar que a palavra, inclusive grega, utilizada aqui, não é ir no sentido de ser arrastado. Segunda asseveração, que é importante, é que ele diz, esse virá a mim. O que isso significa? Que é impossível que aquele que o Pai deu para o seu filho não vá até ele. Então, primeira asseveração dentro dessa afirmação de que esse virá a mim. É impossível que o Pai dê alguém para o filho e essa pessoa simplesmente rejeite ir. Não rejeita. Não rejeita. Não, eu vou pensar. Não vai pensar coisa nenhuma. Ele foi dado. É impossível que aquele que o Pai deu para o seu filho não vá até ele. É impossível. Então, todo mundo que foi até Cristo foi porque o Pai deu essas pessoas para Cristo. Mas isso nos coloca em outra posição, porque é impossível, olha só, é impossível que aquele que o Pai não deu para o seu filho vá até ele. Quem não deu, quem o Pai não deu para o filho, não vai até ele, só vai para o filho quem o Pai deu. É o que o texto está dizendo. O que Jesus está querendo falar para aquela multidão é o seguinte: vocês não creem porque vocês não foram me dados pelo Pai. Vocês não vieram a mim porque vocês foram dados pelo Pai. Vocês vieram porque comeram, empanzinaram, ficaram com a pança cheia, ficaram aí impressionados com as curas, com milagres, mas isso não foi trazido pelo Pai. Não há talvez e nenhuma possibilidade, há uma certeza. Ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É uma certeza. Não é que talvez venha, pode ser que, existe uma probabilidade de, é uma certeza. Quem o Pai deu para o Filho, vai a Ele. E uma terceira afirmação importante é quando ele diz, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Quem vai a Jesus? Ele diz, e o que vem a mim? Quem vem a mim? O próprio contexto diz, aquele que o Pai deu a ele. Então, quando ele diz, quem vem a mim, não é qualquer um que vier a mim, mas é todo aquele que o Pai me deu. Isso está claro dentro do contexto. Todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. E o que vem a mim, quem vem a mim? Aquele que o Pai me deu. O que acontece com esses que foram dados pelo Pai a Jesus, eles jamais serão desprezados, não serão abandonados, não serão deixados, não serão rejeitados. Não lançarei fora. Inclusive a expressão lançar fora é uma expressão grega ekbalo, que é a expressão utilizada para expulsar demônios. Não expulsarei da minha presença. Eu as receberei, eu as guardarei, eu as protegerei. Elas não serão excluídas. Inclusive, quando ele diz de modo nenhum, essa negativa lá no texto grego, ume, que é uma expressão, é o chamado não enfático. Por isso que no texto, na tradução portuguesa, fala de maneira nenhuma. Está bem traduzido, como eu falei. Ele quer dizer que em hipótese alguma essa pessoa será excluída de sua presença. Não existe a menor hipótese, a menor probabilidade de uma pessoa dada pelo Pai a Jesus, que vai até ele, por qualquer razão que seja, acabe sendo excluída de sua presença. É o que o texto está dizendo. Isso deixa claro que a salvação é algo que tem início na vontade soberana de Deus, que conduz pessoas até o Filho, mas ela também nos mostra a soberania de Deus, que realiza, através de Jesus, a manutenção da salvação dessas pessoas. Então, Cristo, ele não apenas
garante o início do processo da salvação, em que nós recebemos a Cristo, mas ele também faz com que o salvo jamais deixe de ser salvo, porque ele não será rejeitado e nem excluído da presença dele. Versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha como isso é interessante. Aparentemente, esse texto diz, e às vezes na nossa cabeça a gente pensa dessa maneira, que quando a palavra diz que Jesus ele veio não para fazer a sua, mas a vontade do Pai, a impressão que a gente tem é que como fossem duas vontades opostas, como se Cristo estivesse se submetendo a uma vontade que não fosse sua. Mas o que o texto de fato está dizendo é que a vontade do Pai é a mesma vontade do Filho, não que sejam opostas, mas elas são concorrentes, elas colaboram para o cumprimento do mesmo propósito. Então, Pai e Filho trabalham juntos pela salvação do pecador. Não há nenhuma discordância, o que o Pai deseja é aquilo que o Filho quer. Não há discordância de vontade, mas concordância. Ambos estão trabalhando para a salvação de pecadores, de maneira diferente naquilo que a gente chama de economia da Trindade na teologia, mas ambos estão trabalhando. E nós chegamos, versículos 39 a 40, nós falamos sobre como alguém alcança e chega à salvação, e agora nós falamos como essa pessoa vai manter a salvação que recebeu. Versículo 39 diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade do Pai? Que Jesus não perca nenhum de todos os que o Pai lhe deu. Essa é a vontade expressa do Pai acerca de Jesus e do seu ministério, que as pessoas sejam salvas, que as pessoas que o Pai lhe der sejam alcançadas pelo Evangelho, sejam salvas, transformadas, adotadas por intermédio da morte sacrificial de Jesus, mas que elas sejam mantidas salvas. Ele continua falando desse grupo exclusivo dos que foram dados pelo Pai Jesus. A vontade que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Você está vendo que ele continua falando daquilo que o Pai deu. É esse grupo exclusivo dos que foram dados pelo Pai a Jesus. E algumas coisas também importantes. Primeiro, que nenhum deles se perca. Essa palavra perder aí, essa perca, significa perecer ou ser destruído. O que eu quero dizer, amados, e para mim está tão claro, e eu tenho muita compaixão, principalmente dos irmãos arminianos e de linha pentecostal, não é nem os arminianos de linha reformada, são os pentecostais, porque não são todos arminianos que acreditam que crente perca a salvação. Mas muitos irmãos da Assembleia de Deus acreditam que crente perde a salvação. O que é uma grosseira heresia, é mentira você dizer que um crente salvo por Cristo, resgatado, reconciliado, ele possa perder a salvação. Isso é mentira. Não é verdade. A vontade de quem me enviou, a vontade desse Deus soberano, do Senhor sobre todas as coisas, para o instrumento da salvação, alvo da fé dos pecadores, que é Jesus, é que nenhum se perca. E o que eu preciso fazer é me questionar se esse Deus soberano, que manifesta a sua vontade através do Filho, e esse Filho, o nosso general Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso encarnado, se ele, por acaso, não teria poder para manter a salvo aqueles que foram conduzidos ao Pai pela morte sacrificial de Cristo. Então, Cristo não tem poder, Cristo não tem autoridade. A pessoa, porque pecou, e nós pecamos todos os dias de várias maneiras. Então a pergunta que eu faço não é se a pessoa perde salvação, mas
Quanto de pecado se comete para se perder a salvação? Porque se caso fosse possível, nós perderíamos a salvação todos os dias. Na verdade, nós mais estaríamos condenados do que salvos. É impossível. Cristo, ele não permite que os seus salvos sejam excluídos da sua presença, porque ele tem poder para manter a vontade do Pai de que nenhum desses pereça. Ele não está dizendo, Jesus, olha, você vai morrer, você vai salvar, mas dali para frente, quem vai decidir, escolher ficar no caminho, é a pessoa. Você não tem nada a ver com isso. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que a vontade de Deus é que Cristo, ele age, ele trabalha para que nenhum deles se perca. E eu não conheço poder, força, autoridade nesse mundo maior do que o poder de Jesus, nem do pecado, nem da morte, nem do diabo, nem de coisa nenhuma. Então, como pode a vontade de Deus através de Cristo não se realizar, porque nós somos e sempre seremos pecadores? Nenhum se perca. Queridos, como essa verdade, ela deve aquecer o nosso coração, porque nós pecamos, desanimamos, nos entristecemos, ficamos abatidos, pecamos contra nós, contra os outros. Não é verdade? Por isso que na Adventista se batiza várias vezes, né? Pessoa se converte, desconverte, converte, desconverte. Vá que nessa de desconverter ele morra ou Jesus volte. E lascou-se. Mas olha só, queridos, que lindo. A vontade é esta, que eu não perca nenhum. Lembra que eu falei, existem palavras muito fortes nesse texto. Não é que eu perca 10%, que eu perca 1%, que eu perca 90%. É que eu não perca nenhum. Nenhum crente nesse mundo jamais se perdeu. Nenhum, desde que Cristo morreu, desde que Ele entregou a sua vida, nenhum crente perdeu a salvação, nenhum. Todos eles foram salvos pelo poder do nosso Senhor Jesus. Nenhum deles. E uma outra expressão que ele usa muito forte, para que eles sejam ressuscitados no último dia. Isso daqui não é uma sugestão, isso daqui é um propósito, porque o Pai quer que os seus filhos, aqueles pecadores dados a Jesus, porque Ele quer que Jesus os guarde, para que no final de tudo eles sejam ressuscitados. Todos, nenhum não será ressuscitado, todos alcançarão a glória, a ressurreição no último dia. Versículo 40, de fato, está vendo a expressão? De fato, com certeza, como nós podemos comprovar, a vontade de meu Pai é que todo aquele, não é alguns daqueles, poucos daqueles, muitos daquele, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir. Olha como é que ele mudou o verbo aí. Esse vir não é de vier, não é o verbo ir, aqui é do verbo ver. O que mais a multidão estava fazendo com Jesus? Eles viam. Por isso que Jesus diz, vocês viram os sinais. A multidão via, mas não conseguia enxergar. Por isso a nossa cegueira espiritual, ela precisa ser rompida com um poder muito grande. Não é o poder da nossa vontade que tem a capacidade de subjugar e destruir a cegueira dos nossos olhos espirituais. A multidão ouviu as palavras de Jesus, viu os sinais, viu os milagres, comeu pão milagroso, mas mesmo assim não creu. A vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A intenção, às vezes, que eu fico pensando, na cabeça desses que acreditam que crente pode perder a salvação, é, de fato, a vontade, que toda, parece Jesus falando assim, né?
cheio de incerteza. É Jesus do The Chosen, né? Cheio de possibilidades, de maneirismos e... de fato, a vontade do meu Pai é todo aquele que vira o Filho, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Tipo, nem ele mesmo tem certeza daquilo que está fazendo. Mas o texto não diz isso. A ênfase que é dada aqui não é sem sentido, mas é uma garantia de que Cristo fará. De que Cristo, ele fará a vontade do Pai. Ele diz, de fato, não é aquela, de fato, né? Talvez, quem sabe, mas ele diz, de fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Não é que ele possa ter, é que talvez tenha, que ele tenha, essa é a vontade do Pai. Então, a mesma vontade que estabeleceu eternamente que quem for conduzido pelo Pai ao Filho e manifestar fé, que crer nele, terá a vida, isso é uma certeza. Nenhum crente, até desses que acreditam que crente perde salvação, vai dizer que quem crê não tem vida em Jesus? A pessoa manifestou fé salvadora e não foi salva, nem eles acreditam nisso. O que o texto está dizendo é que o mesmo que diz que a vontade de Deus, que a vontade do Pai, é que pela manifestação da fé no Filho a pessoa tem a vida eterna. Essa manifestação da vontade soberana através do Filho é o mesmo que diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Da mesma maneira como eu tenho plena certeza de que eu sou salvo no momento que eu creio e que eu tenho a vida eterna, da mesma maneira eu tenho profunda certeza no começo da minha caminhada cristã de que eu serei ressuscitado. O meu caminho será tortuoso, meu caminho será cheio de problema, eu vou pecar, eu vou desanimar, posso cair, vou levantar, às vezes posso pensar em desistir, mas no final de tudo, a vontade do Pai em Cristo me garante a certeza de que eu serei ressuscitado. Por isso que ele diz, todo aquele que vir e nele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Todo aquele se refere novamente apenas àquele grupo levado pelo Pai Jesus. Este vir, obviamente, é diferente da maneira como a multidão via. A multidão via Jesus. Via mais do que a gente, inclusive. Viam ele fisicamente. Mas a capacidade de ver adequadamente é dada àquelas pessoas e só aquelas pessoas que foram levadas pelo Pai a Jesus. Por isso eles conseguem ver, porque eles foram levados pelo Pai a Jesus. Quem não é levado pelo Pai a Jesus, olha, mas não enxerga. Olha, mas não percebe, mas não discerne. Esses que foram conduzidos pelo Pai ao Filho têm a vida eterna, mas não temporariamente. Ao contrário, a vida eterna nesses é permanente. E ele diz o que? Versículo 2: eu ressuscitarei no último dia. É uma poderosa promessa onde Jesus lança sobre si toda a responsabilidade de guardar os salvos. De quem é a responsabilidade da ressurreição? Não é minha, não é sua, não é do melhor crente, não é do pior crente, a responsabilidade é de Jesus Cristo. A palavra é dele, ele quem está dizendo. E se ele me diz, eu vou ressuscitar você, se ele me disse isso, quem sou eu para dizer que ele não vai? Que eu não sou digno, que eu não mereço. De fato, eu não sou digno, eu não mereço, eu sou falho, mas quem me deu a palavra foi o meu Senhor. Aqui, nesse texto, salvação e ressurreição não são possibilidades a serem adquiridas pela perseverança ou boas obras. Tudo bem, você é salvo. Agora, ser ressuscitado, entrar na eternidade vai depender só de você. Agora está em tuas mãos. Sabe quem pensa assim? Os católicos. Os católicos pensam exatamente desse jeito. Processo
da caminhada cristã é um processo pela fé, eles declaram isso, pela fé em Cristo, mas a caminhada em si depende exclusivamente da boa vontade do homem. O que tem de evangélico católico por aí não é brincadeira. Papista. São garantias do nosso Salvador. Eu quero concluir essa reflexão fazendo duas aplicações muito, creio eu, pertinentes. Primeira, nós somos confrontados nesse texto com um grande estado de pecaminosidade de toda a humanidade. Não é o grande estado de pecaminosidade só da multidão, é de todo mundo. É geral, a pecaminosidade, ela habita no coração da mais nova criança até o mais idoso, até o mais velho dos nossos idosos. Tão incapazes que nós precisamos da condução do Pai para encontrarmos o nosso Salvador. Sem a ação dele, nós não conseguimos. Na verdade, nós nem temos interesse. A verdade é essa. Tem ninguém bonzão, não. Tem nenhum pecador simpático a Cristo. Todo pecador odeia Cristo. A verdade é essa. Nós nos achamos bons, boas pessoas, não roubamos, não matamos, não usamos drogas, não falamos todas, então nos consideramos pessoas muito boas. Todos nós somos odiosos, pecadores desprezíveis. E nós somos tão comprometidos no nosso estado de pecaminosidade que nós precisamos da condução do Pai para nos encontrarmos com Cristo. Os pecadores estão tão imensamente cegos que eles olham para Jesus e não enxergam a poderosa luz do Salvador. Aquela luz, aquele fulgor, aquela glória que brilha através de Cristo. Os pecadores veem e não sentem absolutamente nada. Nada. Você acha, meu irmão, que aquela passagem de Êxodo capítulo 20, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, e nós encontramos a descrição de um monte que fumega, que tremula, cuja o topo está coberto de tempestades, relâmpagos e trovões. Você acha que aquilo é glória? Meu irmão, você não viu a glória que exala da figura do nosso Salvador? É muito mais glória, é muito mais exaltação, é muito mais louvor, ele é muito mais louvado e adorado do que um monte coberto por fogo. E o que fazem os pecadores quando se aproximam diante dele? Nada, permanecem cegos, inalterados e rejeitando a mensagem do Evangelho. E isso deve preocupar, me preocupa como pai. Saber se meu filho ele vai ser conduzido, não por mim, mas pelo Pai a Jesus. Porque eu sei que se o meu Pai, o Pai Celestial, tomar o meu filho pela mão e o conduzi-lo até Cristo, ele pode ter rejeitado 1000 vezes a minha palavra, mas a palavra do Senhor ele não vai rejeitar. A minha esperança não está em mim, não está nas minhas brilhantes capacidades de proclamar, de falar de Jesus para qualquer pessoa. A minha esperança está que Deus haja com misericórdia e compaixão pelo meu filho e por todos os pecadores com os quais eu compartilho do Evangelho. Eu não me iludo, não é a minha palavra, não é a minha capacidade. A gente pega a pessoa tão simples que fala o Evangelho e a pessoa recebe a Cristo através daquela palavra simples, muito mais do que esses pregadores famosos que tem por aí, porque Cristo decidiu naquele dia conduzir pela mão um pecador até a presença do Filho. Por isso, queridos, por estarmos diante de uma situação de grande pecaminosidade, nós devemos ser imensamente gratos porque Cristo nos conduziu à salvação, já que nós fomos amorosamente conduzidos, dados pelo Pai a Jesus. Você só foi porque um dia o Pai arrastou você até o Filho.
Você não iria, acredite em mim, você não iria. A morte espiritual é tão profunda que só pode ser vencida pela obra soberana do Senhor. Efésios não fala que nós estávamos em coma, dormindo, anestesiados. Ele diz, mortos em delitos e em pecados. Mortos. Não há qualquer possibilidade de resposta a qualquer tipo de apelo. A morte espiritual, queridos, é tão profunda que só pode ser vencida pela obra do nosso Salvador. Não há qualquer esperança para qualquer homem, para qualquer mulher, criança, adulto, jovem, até que Deus o conduza a Cristo. Vamos lá ouvir aquele evangelista. Vamos lá ouvir o que aquele irmão está dizendo. Quando Deus, o Pai, pega pela mão e o entrega ao Filho, existe a possibilidade, não apenas, mas a certeza de que aquela pessoa vai alcançar o entendimento do Evangelho. Eu acho interessante aquela passagem de Lídia ouvindo o Evangelho. Lembram como é linda aquela passagem? As mulheres num círculo de oração à beira de um rio, e diz a palavra, e o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse. Por que não das outras mulheres? Porque ele naquele dia decidiu pegar a mão de Lídia. Então, primeiro, nós somos confrontados com um grande estado de pecaminosidade da nossa alma. E segundo, a graça brilha gloriosa em meio às trevas. A graça é vencedora, a graça soberana, a graça gloriosa do nosso Salvador, ela brilha em meio às mais densas trevas. Diante da condição dos pecadores, ressalta-se o poder transformador do Evangelho. Não apenas em como ele muda as pessoas, mas como elas são atraídas para Cristo. O Evangelho é poderoso não apenas porque ele tem poder de mudar as nossas atitudes, mas porque ele tem poder de nos fazer sair do estado em que estamos e, tomados pela mão do nosso Pai, sermos conduzidos até Cristo. Nada se deve a nós, tudo se deve a Ele. Nada. E nós estamos, queridos, para encerrar, estamos seguros porque, primeiro, o nosso Salvador é eficaz. Ele não apenas tornou possível, mas Ele fez. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Não é uma probabilidade matemática, estatística. É algo concreto, ele fez, ele concluiu. Pai e filho planejam e executam um plano salvador que não pode e não será frustrado. Ninguém vai conseguir frustrar os planos de Deus. Então, se Deus tem um plano de salvar você, não é o diabo, o inferno todo conectado, junto, unido num grande esforço destrutivo para acabar com sua vida que ele vai conseguir. Ele não vai. O nosso Salvador é eficaz. Segundo, o nosso Salvador é irresistível. Quem é trazido pelo Pai a Cristo tem a vida. Ninguém que tenha sido trazido pelo Pai a Cristo deixará de ser salvo. Não tem ninguém que o papai do céu pegue pela mão, conduza a Cristo, chega lá, essa pessoa disse, quero não, talvez hoje não. Não tem um. Todos os que foram conduzidos pela mão, pelo Pai, até Cristo, todos eles serão salvos, porque a chamada do Evangelho, para aqueles que foram conduzidos pelo Pai ao Filho, é irresistível. Quando o papai lá do céu pega a tua mão, vamos ali dar uma volta, conhecer uma pessoa, seu coração ali, meu irmão, já está quebrado. Quando você sente aquela mãozinha quentinha do seu papai do céu, você na sua vida de impiedade, pecaminosidade, tendo Deus como seu maior inimigo, a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira de Deus, tendo Deus o seu maior inimigo, quando esse papai, o nosso inimigo, vamos aqui meu filho, conhecer uma pessoa, seu coração já vai quebrado e pronto para receber o Evangelho. E aí, o nosso Salvador, com toda a sua glória, com todo o seu amor, com toda a sua graça, com toda a sua perfeição, para nós se torna irresistível. Nenhum dos seus se perderá.
Todos os que começaram a caminhada terminarão. Todos. Todos. Aí você se pergunta, mas pastor, eu conheço um bocado de gente que já veio na igreja e saiu. A grande questão é, tem pessoas que de fato se desviam, entram em confusão, se perdem. Se de fato forem do rebanho do Senhor Jesus, Ele as trará de volta. Mas a questão que se pergunta é, será que de fato essas pessoas faziam parte da multidão ou foram levadas a Cristo pelo Pai? Se foram levadas pelo Pai, serão salvas. Se ao contrário, tiveram seu interesse despertado por outra coisa que não o Pai, elas inevitavelmente perecerão. O nosso Salvador é irresistível. E por fim, o nosso Salvador é todo-poderoso. A promessa não diz respeito apenas ao passado, quando nós fomos salvos, e ao futuro, quando nós seremos ressuscitados. Está muito presente no texto. Quando nós viermos, no futuro seremos ressuscitados, a promessa diz respeito ao presente, pois todo salvo é guardado pelo poder de Jesus. Todo salvo é guardado pelo poder de Jesus. Todo salvo é guardado pelo poder de Jesus. Os salvos não se perdem. Eu não conheço um pastor melhor para cuidar de rebanho do que Jesus. Pense comigo, ele é onisciente. Então ele sabe onde é que a ovelha vai, inclusive ele sabe o que a ovelha vai fazer no futuro. Ninguém melhor para garantir a salvação de uma ovelha do que o bom pastor Jesus. Acredite, meu querido, nosso Salvador, Ele é todo poderoso. Nada, ninguém nos arrebatará de sua mão. Fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor. Depois eu vou estar impetrando a bênção para então despedir os irmãos.